Olá, pessoal. Meu nome é Denise e eu vou estar iniciando o módulo 3 da disciplina de elaboração de laudos técnicos, perícias e perícias do curso de pós que vocês estão fazendo de Engenharia de Avaliação e Perícia da Unijuí. Eu queria me apresentar. O meu nome é Denise Maria Rocha. Eu sou engenheira química, sou engenheira de segurança do trabalho e sou especialista em higiene ocupacional. Atualmente eu trabalho com consultoria na área de segurança do trabalho e trabalho com perícias. Perícia eu faço desde 2002, então são 18 anos já atuando com perícia. Eu faço perícia trabalhista, previdenciária. Eu atuo como perita do juiz, também atuo como perita das partes, da empresa ou do reclamante. Eu atuo no Rio Grande do Sul e também atuo em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, então, é TRT 4, e em Santa Catarina é o TRT 12, que é o número, né, do tribunal. Bom, perícia, né? Para se fazer perícia, nós, como engenheiros, nós somos técnicos, né? Então, a gente vai dar o embasamento técnico para o juiz. Só que quando se atua em perícia, a gente também tem que ter conhecimento de legislação e a gente tem que ter conhecimento também da parte jurídica. Então, eu coloquei aí no início da apostila de vocês os códigos do CPC. O CPC, então, é o Código de Processo Civil, que aborda os artigos, né, eu coloquei os que abordam a parte de perícia. Eu vou falar de alguns deles que eu acho importante a gente ressaltar aqui nesse vídeo. Um deles é o artigo 149, que fala que nós somos auxiliares da justiça. Então, assim, nós não somos contratados, nós não somos funcionários, né? A gente é autônomo, né? A gente trabalha por demanda. Então, a gente é nomeado pelo juiz para fazer uma determinada perícia, tá? E depois que termina o processo, lá no final, quando o trânsito em julgado, é que se recebe os honorários periciais, que ele vem através de um alvará. Alguns tribunais já têm a prática de pagar através do próprio banco, mas ainda a gente recebe muito alvará em meio físico, que eu digo assim, físico não, ele hoje está tudo em meio eletrônico, né, mas tem que imprimir esse alvará para ir no banco retirar. Felizmente, hoje, praticamente todos os tribunais estão trabalhando com um sistema do processo todo eletrônico, né. No passado, a gente tinha que buscar o processo na vara, né, imprimir o laudo, entregar na vara. Hoje é tudo um sistema de informática. Isso, gente, eu botei ali, vai ter um questionário, e eu coloquei no questionário perguntas ali sobre o sistema que cada tribunal trabalha. E coloquei o link ali para vocês irem lá e procurar. Por que é isso, né? É importante vocês poderem ter um primeiro acesso e enxergar como é que é isso, né? Então, eu não vou me alongar muito falando sobre como é que é, né? Isso se adquire na prática, esse conhecimento. Mas vocês podem, no primeiro momento, entrar, então, nesses sites dos tribunais e ver como é que funciona, ver qual é o sistema usado pelos tribunais. Ali tem várias telas que vocês vão achar informação sobre isso. Farta documentação. Inclusive, alguns têm até um
um manualzinho para o perito, tá? Então, isso é importante, bem importante. Porque se vocês forem tentar ser perito e chegar na vara e vocês não souberem como é que ela trabalha, fica complicado, tá? Então, a primeira coisa aí que vocês têm que ter é um prévio conhecimento do sistema usado, porque isso aí ninguém vai explicar para vocês, a não ser que vocês façam um curso para saber isso, mas assim, não tem no mercado isso, né? É um conhecimento que vocês vão ter que adquirir, mas é bem claro ali no site dos tribunais. Bom, então vamos falar sobre esses artigos mais importantes, né, do CPC, para quem vai iniciar fazendo perícia. Então, tem o artigo 473, que fala sobre o laudo pericial. Então, o que deve conter o laudo pericial? É o mínimo que deve conter o laudo pericial. A exposição do objeto da perícia. Então, esse objeto pode ser que o juiz nomeie vocês para fazer uma perícia, por exemplo, de acidente de trabalho. Então, o objeto da perícia é avaliar o acidente de trabalho do fulano de tal, né, da pessoa que se acidentou. Se for de insalubridade, avaliar as condições nocivas de trabalho para enquadramento da insalubridade de acordo com a NR 15, portaria 3214, 78. Então, esses dados de portaria, de normas, isso vocês vão ter que colocar, tá? Então, assim, vocês vão ter várias disciplinas agora nesse módulo 3, que é o módulo que está iniciando, que vai dar subsídios para isso. Então, eu vi no cronograma de aula de vocês que vocês vão ter disciplina agora sobre inspeção predial, professora Caroline, depois perícia em construção civil, do professor Lucas. Isso aí vai dar base para vocês fazerem perícia, né, nessas áreas. Perícias em ambientes industriais, perícias trabalhistas. Então, assim, na trabalhista vai ser específico para quem for atuar na Justiça do Trabalho. Tem também perícias ambientais, né, que também o professor Alexandre que vai falar sobre isso, né. Bom, vamos voltar aqui, então. Sobre o laudo. Então, assim, ó, o objeto da perícia, então, também pode ser ergonomia, né? Então, tu vai avaliar um posto de trabalho para ver qual é o trabalho que o reclamante, que a pessoa faz, e que expõe ela a uma determinada posição, né, que possa causar danos à saúde. Então, pode ser uma perícia de ergonomia baseada na NR 17, né, então o objeto da perícia é a ergonomia. Vocês têm que fazer uma análise técnica ou científica, né, e indicar o método que vocês vão estar usando para fazer aquela perícia. Então, ali, essa vai ser a fundamentação do laudo de vocês. Essa tem que ser bem rica, tem que ter conteúdo, porque o juiz, para se convencer, né, ele tem que ter um bom embasamento técnico, né, é por isso que ele nomeia, né, nós engenheiros para fazer essa parte, que é a parte que ele não conhece. Então, a gente tem que demonstrar para ele todo o conhecimento, né, então, assim, não se metam a fazer uma perícia em uma coisa que vocês não dominam, tá? Então, procurem fazer perícia em áreas que vocês dominam, que vocês têm conhecimento, né, para poder atuar. Então, assim,
Quando, por exemplo, na Justiça do Trabalho, tem é amplo, assim, as áreas de atuação do engenheiro de segurança do trabalho. E para fazer perícia trabalhista, de insalubridade e periculosidade, isso é exclusivo de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Então, se forem engenheiros de segurança, poderão atuar em perícia de insalubridade e periculosidade para a Justiça do Trabalho. Só que é amplo os agentes nocivos. Então, daqui a pouco, vocês vão ser nomeados para fazer uma perícia em que a pessoa atuava com eletricidade, vocês não são engenheiros eletricistas, mas não quer dizer que vocês não tenham condições de fazer, vocês vão estudar. Então, assim, a gente estuda muito para fazer perícia. A gente tem que ter um bom embasamento. Isso tanto para o perito oficial, quanto para o perito assistente técnico. Os dois têm que ter muito conhecimento. O assistente técnico, ele tem que fazer um laudo melhor, digamos assim, que o do perito oficial, porque senão o juiz nem lê o laudo do assistente técnico, tá? Então, tem que fazer um laudo bom. Então, o laudo, ele tem que ser, assim, esclarecedor dos fatos, ele tem que ser objetivo, não faça um laudo muito longo que fique cansativo para o juiz avaliar, né? Então, o juiz quer o quê? Que ele seja objetivo, que ele seja claro e que ele tenha conteúdo, tenha fundamentação, tá? Porque para ele se basear no laudo, tem que ter subsídio, né? Então, assim, ó, se o perito oficial ele é muito fraco e o assistente técnico, ele faz um laudo bem embasado, convincente, aí o perito dele está deixando a desejar. E aí, deixando a desejar, daqui a pouco tu tá fora da vara. Né? Então, como a gente quer se manter no mercado, né? Então, façam trabalhos bem feitos, né? Não se sobrecarreguem no início. Vão devagar para apresentar bons trabalhos. Bom, além dessa fundamentação, a resposta tem que ser conclusiva, tanto dos quesitos quanto do laudo. Vocês não podem deixar laudo em aberto. O laudo tem que ser conclusivo. É insalubre por isso, baseada na legislação tal, né, que subsidia, né, aquela parte técnica. Se é um acidente do trabalho, vocês vão colocar todas as informações, as evidências que vocês acharam para chegar a tal conclusão, tá? Mas sejam conclusivos. Também, assim, ó, o laudo, ele tem que ser claro, ele tem que ter uma linguagem simples, né? Então, nós vamos estar apresentando um laudo que vai ser lido pelas partes, pelos advogados das partes e pelo juiz. Então, ele tem que ser uma linguagem que o juiz entenda, que os advogados entendam, né? Que fique claro para todo mundo. Então, não dá para rebuscar, né? Usar uma linguagem apropriada, né? E convincente. Também, assim, ó, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais. A gente vai sempre emitir opiniões técnicas, tá? Baseadas em fatos, baseados em documentos, né? As afirmações a gente vai ser sempre baseado em fatos ou evidências, ou em coisas que as partes disseram. Então, assim, sempre vai ter uma informação de uma parte e da outra, né, das duas partes, e vocês vão informar que foi baseado também no que disseram as partes, tá? Não ultrapassar os limites da designação é assim, ó, se o juiz manda ir lá fazer uma avaliação do acidente do trabalho,
de um acidente que aconteceu com uma prensa, e você chegar lá no ambiente de trabalho e ver que tem outros riscos, não vão avaliar aqueles outros riscos. Ah, tem risco ergonômico, tem... Não, é só o que tu está designado para fazer. Tá, gente? Então, era isso que eu queria passar no próximo vídeo. Eu vou estar fazendo um segundo vídeo com mais informação. Por enquanto, a gente fica por aqui. Obrigada.